Olá, tô de volta, tá? Então, parei aqui na anatomia das tubas uterinas, tá, pessoal? Então, aqui o infundíbulo é a região mais larga das tubas uterinas, certo? E aí, ela vai ficar aqui aberta para essa região peritoneal e ela que vai fazer a sucção, como se fosse uma, uma, uma sucção, certo? Ela vai se movimentar, fazendo com que o ovócito, tá? Esse ovócito, esse óvulo, ele passe para as tubas uterinas, tá? Nesse local aqui, pessoal, que a gente designa de ampola, tá? Nessa parte é onde vai ocorrer a fecundação, certo? Então, quando a fecundação ela ocorre aqui na ampola, certo? Se essa fecundação não ocorrer, esse ovócito ele vai ser liberado aqui para o istmo, tá? E ser eliminado na menstruação. E quais são as funções da tuba, pessoal? Transportar o óvulo do ovário para o útero. Então, ó, tá bem claro aqui, ó. As fímbrias vão se movimentar, trazendo o óvulo, esse ovócito para cá. Aqui na região da ampola vai ocorrer a fertilização, tá? E aqui, ó, ele vai se maturando, né? Vai passando aqui essa questão da multiplicação celular e ele vai se implantar no útero, que a gente chama essa implantação, a gente chama de nidação, certo, pessoal? Essa nidação a gente vai estudar na próxima aula. A gente vai ver também, pessoal, o esqueleto pélvico. A gente viu o assoalho pélvico, tá? A questão do períneo e tudo mais. E aqui está o esqueleto pélvico, certo? A pelve, ela é formada por 4 ossos. O sacro, que está aqui, certo? Esse sacro. O cóccix e 2 ossos, tá? Inominados, que a gente chama de ossos do quadril. Esses ossos, eles são formados pela fusão do ilho, isquio e pubis, tá? E esses ossos, eles estão ligados ao sacro pela sincondrose sacroiliaca, aqui, ó, essa sincondrose sacroiliaca, tá? Que se funde o sacro ao ilho, eles vão ser conectados, e outro pela sínfise púbica, certo, pessoal? Onde vai ficar o quê? O monte do pubis, tá? Que essa partezinha nessa região a gente utiliza para fazer o quê, pessoal? A gente utiliza para ver a altura uterina. A gente vai fazer aqui algumas medições na barriga da gestante e a gente começa essa medição pela sínfise púbica, tá? Que é essa junção aqui, ó, certo? Dos dois ossos do quadril, nessa região frontal. E aí eu vou partir com vocês já para a fisiologia materna, certo? Então, durante uma gestação normal, praticamente todos os sistemas orgânicos eles vão passar por alterações anatômicas e funcionais também, capazes de modificar bastante os critérios diagnósticos e o tratamento de doenças. O conhecimento de tais mudanças é um dos principais objetivos da obstetrícia. E sem esse conhecimento, se torna quase impossível compreender os processos de doenças capazes de ameaçar a gestante, pessoal. Por isso, a gente tem que entender como se dá essa fisiologia, como eles vão se moldando, a funcionalidade deles vão se moldando, para a gente aprender o que é normal e o que não é. Então, o útero. O útero ele vai se transformar em um órgão muscular de parede relativamente fina, com capacidade suficiente para acomodar o feto, placenta e líquido amniótico. Então, chegando a uma capacidade lá no fim da gestação de 500 a 1000 vezes superior à do estado não gestacional. Então, se você tem ali um útero que mede de cerca de 8, 9 centímetros cúbicos, ele vai chegar, tá,
a quase 1000 vezes o seu tamanho original. Então, é muito grande. Por volta das 12 semanas de gestação, o útero ele já está grande demais para se manter dentro da sua pelve. Esse ossinho da pelve que a gente viu. Então, ele vai começar a ir para a parede abdominal, tá? Então, ele vai deslocar os intestinos, lateral e superiormente, chegando até o fígado, tá? Então, vocês podem estar observando que ele vai pressionar aqui o bebezinho, ó. Vocês podem ver que o feto vai estar pressionando a bexiga, vai estar pressionando o reto e vai estar pressionando todos os órgãos abdominais, estômago, intestino, fígado, tá? E ele, quando ele está realmente já, né, cerca do 8º mês de gestação, ele pressiona o diafragma, então fica ruim para a mulher até respirar, ela não vai conseguir respirar tão bem quanto no estado não gravídico. Quando a gestante ela está em pé, a parede abdominal ela dá apoio ao útero. Quando ela encontra-se deitada, e esse apoio, pessoal, essa parede abdominal aqui, ó, e esse assoalho pélvico, ele vai fortalecer e vai fazer com que aquele bebê fique seguro ali, quando a mulher está de pé. E quando ela se desloca para trás, quando ela se deita, né, e se desloca para trás, ela vai pressionar o quê? Essa coluna vertebral e os grandes vasos adjacentes. Então, esse bebê ele pode pressionar até a aorta, né? Então, ele pressiona grandes vasos. Por isso que o adequado é lateralizar essa mulher quando ela está deitada. Ela não deitar em decúbito dorsal, tá? Ela ficar em decúbito lateral esquerdo ou direito, vai depender ali do conforto. Desde o início da gestação, o útero ele sofre contrações irregulares. Normalmente são indolores, tá? Essas contraçõezinhas. Durante o segundo trimestre, essas contrações elas podem ser detectadas. Elas são imprevisíveis, esporádicas e geralmente elas são arrítmicas. Elas não seguem aquele ritmozinho de contrações do trabalho de parto real, tá? Essas contrações a gente chama de contrações de treinamento, tá? E elas podem se perdurar até as últimas semanas de gestação. A gente chama de Braxton Hicks, tá? Elas são raras, porém elas vão aumentando na última ou nas 2 últimas semanas finais de gestação, né? Como se fosse um exercício, como se fosse ali um treinamento realmente para o que está por vir, tá? Então a gente chama de contrações de Braxton Hicks. Elas geralmente, como eu já falei, aparecem no final da gestação, mas algumas mulheres elas relatam ali no segundo trimestre, realmente que elas já comecem a acontecer, tá? Elas realmente elas não sentem tantas dores, tá? Mas aí vocês podem estar identificando pela contração realmente da barriga, né? Ela se contrai de um jeito e depois ela relaxa, mas isso é só um treinamento, tá? Não é caso de se assustar, estou entrando em trabalho de parto, não, tá? Falando do colo, após completar um mês da concepção, o colo ele vai iniciar um processo intenso de amolecimento e cianose. Por quê, pessoal? Ele vai se amolecer. Porque se ele continuar rígido, o bebê não passa. Tá? Então, ele vai começar a ficar mais maleável e vai ficando mais cianótico. Ele tem uma coloração rosa brilhante. Ele já vai ficando realmente um pouco mais arrosticado e mais maleável. E ele vai possuir tecidos ricos em colágeno, que vão participar da manutenção da gravidez até o final, e a dilatação para auxiliar na expulsão, além do reparo no pós-parto. Então, aqui a gente tem um colo gravídico, tá? Aqui já não é um colo de nulípara, tá? Nessa foto aqui do lado direito, certo? Nessa primeira imagem, a gente tem um colo de uma nulípara, que nunca passou, né, um feto. E aqui a gente já tem de uma multípara,
certo? Ele fica um pouco diferente, ele não fica com aquela forma afunilada, certo? Ele muda a sua anatomia. Os ovários e as tubas uterinas, tá? A ovulação ela vai cessar durante a gravidez, porque a ovulação ela ocorre para você engravidar, né? Se você está gestante, você não vai ovular durante esse período. E a maturação de novos folículos vai ficar suspensa por um tempo. A musculatura das tubas uterinas ela vai sofrer pouca hipertrofia durante a gestação, ela não vai mudar tanto. Durante a gestação, há um aumento da vascularização, bem como hiperemia na pele e nos músculos do períneo e vulva, com afrouxamento do tecido conectivo, tá? Então, ela vai ficar mais vascularizada, né? Vai também, ela vai ficar um pouco mais avermelhada, tá? Vai ter essa hiperemia e vai ficar ali com um pouco de afrouxamento nesse tecido conectivo. As mamas, pessoal, elas comumente nas primeiras semanas de gestação, elas já se começam a mudar, tá? As gestantes, elas relatam dor, né? Sentindo suas mamas doloridas e parestésicas, tá? Parestesia, elas vão ficar bem aumentadas. Após o segundo mês, as mamas elas vão começar a aumentar de tamanho, tá? E as veias vão ficar delicadas, vão surgir também alguns vasinhos, né? E eles vão surgir ali sobre a pele, tá? E os mamilos, eles vão aumentar consideravelmente de tamanho. Os mamilos, eles crescem bastante, pessoal, durante a gestação e vão se tornar mais pigmentados, tá? Então, eles vão ficar um pouco mais escuros e eréteis, eles vão ficar mais retinhos, tá? Durinhos também. A areola, ela vai aumentar de tamanho e vai se tornar também pigmentada quanto os mamilos. Tá? Então, aqui a gente tem uma mama aqui, uma hiperemia, tá? Na pele, pessoal, a gente tem algumas mudanças importantes. Podem surgir estrias avermelhadas na parede abdominal, nas mamas e nas coxas. Às vezes, os músculos da parede abdominal, eles não suportam a tensão que são submetidos, né? Porque é um peso bem grande que eles vão estar ali sustentando. E eles vão sofrer uma separação na linha média, tá? Dos músculos retos da parede abdominal, criando a chamada diástase dos retos, tá? A diástase está aqui nessa segunda imagem, vocês estão vendo aqui uma parede abdominal normal e uma parede abdominal com essa diástase de uma gestante, passou um peso aqui, com um peso bem grande na sua parede abdominal, ele não aguentou e esses músculos retos, né, abriram, tá? Então a gente chama de diástase. Eles podem ser evitados através de exercícios durante a gestação também, existem exercícios próprios para evitar essa diástase e também cirurgicamente pós-gestação. Ele pode ficar ali uma barriguinha proeminente nesse pós-parto e não voltar. Então, pode ser diástase. Há também, pessoal, uma hiperpigmentação da linha média da pele do abdômen, aquela linha negra que a gente chama, que fica ali no meiozinho da barriga. E manchas marrons podem surgir na face e pescoço, que a gente chama de melasma gravídico, tá? Que são essas manchas amarronzadas que vão surgir na pele da mulher. Há também algumas alterações metabólicas, tá? A maior parte do aumento no peso durante a gestação, ele fica atribuído ao útero e seus conteúdos, tá? Que vai ficar ali placenta, líquido, amniótico e feto, as mamas, tá? E aumento no volume sanguíneo e o aumento também de líquidos extracelulares, que vai ser a chamada retenção de líquido. O aumento da retenção hídrica, o volume extra de água acumulado durante a gravidez, é cerca de 6,5 litros. Então, é bastante comum que a gente observar mulheres inchadas, tá? Então, é o acúmulo, né, de água,
Então, essa retenção hídrica pode armazenar até 6,5 litros. Então, imagina só como ela não vai ficar retida, como ela não vai ficar inchada. Tá, pessoal? Então, aqui essa tabelinha é só falando mais ou menos do ganho de peso, que ela deveria, né, um ganho de peso considerado normal para a gestante, tá? Nas 10 semanas, é normal ela já ter engordado, né, aumentado 650 gramas, para menos de 1 quilo. Até as 20 semanas, 4 quilos. A partir até as 30 semanas, 8,5 quilos. E nas 40 semanas, ou seja, o total que seria ideal, adequado para a mulher engravidar engordar durante a gravidez, perdão, seria de 12,5 quilos. Ela pode sofrer também algumas alterações hematológicas, tá? Pode ocorrer a hipervolemia associada à gravidez normal, tá? O volume sanguíneo das gestantes é entre 40% a 45% maior do que as não gestantes. Por quê, pessoal? Elas precisam dar suprimento sanguíneo também ao feto. Por isso, a quantidade de sangue ela vai aumentar, tá? Então, isso é normal. E a necessidade de suplementar ferro também. Por isso, às vezes, no começo da gestação, a gente pode estar ali observando suplementação de ferro, que os médicos eles vão aconselhar as gestantes a fazer essa suplementação. No sistema nervoso central, a gente pode ter alterações relacionadas com memória, né? Geralmente, as grávidas elas vão ficar mais esquecidas, né? Concentração também, vão ficar menos concentradas. Olhos, elas vão ficar um pouco sensíveis, esses olhos, e também alterações no sono. Geralmente, elas ficam extremamente sonolentas, principalmente no primeiro trimestre. E eu chego por aqui, tá? Final de mais uma aula, certo? Nas próximas aulas a gente já vai ver como é o processo de fecundação, de implantação, né? E aí tudo que vai ocorrer com o feto e com a mãe, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo através das redes sociais, do meu WhatsApp, tá? Então não deixem de perguntar caso fiquem com dúvida. E é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau, tchau.